nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ela está há mais tempo, aí não dá para competir com os outros que chegaram depois, né? Não porque eu gosto mais dela, mas fica difícil a competição. Chegou primeiro, então aí fica difícil. Mas eu também sou a cunhada que ela mais gosta, né? Ela não... Isso ela não pode negar. Quando eu vou pregar, gente, eu fico muito nervosa. Meu coração acelera, minha boca fica seca, me dá uma tremedeira nas pernas, eu gaguejo, eu fico com medo de não conciliar as coisas na minha cabeça. Então, vocês tenham paciência comigo. Tenham paciência comigo e que o Senhor dê graça para a gente hoje, né? Para que tudo vá bem. Eu acho muito bonita essa coisa de Deus, dele conciliar as coisas da nossa vida, né? Eu estava lá atrás conversando com a Nalva, um assunto que não tinha nada a ver. Quando começou o louvor, talvez ela tenha até ficado brava comigo. Eu falei, não, vou lá porque eu preciso prestar atenção, porque eu vou pregar. Eu quis dizer que eu precisava saber o que Deus estava falando. Porque Deus, ele fala no louvor, Deus fala nas oportunidades, né? E aí, no início do culto, a gente louvou aqui Isaías 53, do Projeto Sola, e depois a gente louvou, foi na cruz. Os dois hinos é a mesma história, cantada de forma diferente. Isaías 53 fala do servo sofredor, que se deu na cruz, para que a gente tivesse oportunidade, e para que a gente fosse aceito diante de Deus pela graça. E isso por intermédio da cruz. Isso, a gente canta a cruz porque foi aonde nós alcançamos a graça de Deus. A gente canta a cruz porque não havia mais nada que a gente pudesse acreditar. E a cruz foi o que nos trouxe liberdade. A cruz foi o que nos trouxe salvação. E aí depois a gente cantou que Deus nunca nos deixou, né? E aí faz com que a gente pense, não, eu não fui só salvo, eu não fui só liberto, eu não fui só transformado, mas eu sou cuidado. Deus permanece em mim após a cruz. Deus permanece em mim depois da graça. E Deus me transforma continuamente. E aí, depois, a pastora Andréia leu uma palavra aqui, que está em Atos 2, 42, né? E aí ela fala assim, e essa passagem, ela descreve exatamente o que a gente vai falar hoje em Gálatas 2, que é a unidade na graça, a vida enquanto igreja, de que forma que Deus se manifesta na igreja, de que forma que a gente persevera, tudo se conecta. E Deus, ele faz essas coisas, essas conexões. Essa mensagem que a pastora Andréia leu, fala sobre o que nós vamos dizer hoje, que é a verdade do Evangelho, vivida em comunhão. A gente vem de uma série. Então, na primeira semana, o Lucas pregou. E, na primeira semana, nós pudemos saber sobre... A gente
aprendeu que o evangelho, ele não nasce de tradição, ele não nasce de cultura, ele não nasce daquilo que a gente aprende, não nasce daquilo que a gente vivencia, mas o evangelho, ele vem do céu. E Paulo, no livro de Gálatas, ele diz que não existe outro evangelho, ele sustenta essa verdade. Aí, na segunda semana, a Nicole trouxe para a gente a reflexão que a graça é perdoadora. Ela trouxe para a gente a reflexão que Paulo, ele não melhorou quando ele foi encontrado por Deus, mas ele foi transformado. Paulo, ele foi regenerado, ele passou de perseguidor a ser anunciador do evangelho. Não houve em Paulo só uma mudança dele dizer, não, agora eu conheço a Cristo, mas realmente ele foi transformado quando Cristo o alcançou. Foi um evangelho que veio de Deus, que fez com que ele fosse transformado. E o evangelho de Deus, ele transforma aquilo que não tem mais nenhuma possibilidade de ser consertado. E foi o que Deus fez com Paulo. E aí, agora em Gálatas 2, a gente vai ver como que essa verdade pode ser vivida em comunhão. Como que essa verdade pode ser vivida na igreja? A gente tem muitas diferenças. Todos nós temos convicções, sejam elas sociais, sejam elas políticas, sejam elas culturais, ou até mesmo de linhas teológicas que a gente segue. Então, um pode ser calvinista, outro pode ser arminiano, tem os reformadores, tem os pentecostais, tem aqueles que seguem a teologia reformada. Mas de que forma tantos pensamentos podem e devem viver unidos, em união? Paulo escrevia para uma igreja que estava dividida, desviada, fragmentada. Era uma igreja que estava desconectada. E aí Paulo, ele começa no versículo 2, eu vou ler por partes, porque assim eu não me perco, tá? A gente vai ler do Gálatas 2, do versículo 2 ao 14. Gálatas 2, versículo 1 e 2, nós vamos ler agora, tá? 14 anos depois, eu voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé e Tito, que também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com elas as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois eu temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Paulo, ele tem uma revelação de Deus e vai até Jerusalém, 14 anos depois. 14 anos depois, ele volta para falar e ele leva Tito com ele. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre Tito, porque Tito, ele era um gentil. Tito, ele não havia se convertido ao judaísmo. Tito não tinha sido circuncidado. E, para os líderes religiosos, para você servir a Cristo, você só era considerado cristão se você se convertesse. E Paulo leva Tito como... Tito era uma expressão da anunciação da graça. Porque Tito, ele não tinha se convertido ao judaísmo. Tito, ele não tinha sido circuncidado. Tito, ele era um gentil. E Tito, ele não tinha herança judaica, ele não tinha conhecimento religioso judaico. E ele se converte genuinamente.
ele tem uma conversão real. E isso é tão real que essa conversão dele é reconhecida por Paulo. Paulo reconhece, em Tito 1,4, Paulo fala assim: meu herdeiro, filho na fé. Ele reconhece que Tito tinha se convertido genuinamente. E em 1,5, Paulo envia Tito a Creta para ele organizar uma igreja e estabelecer liderança. Então, Tito, ele foi um presente de Deus, pela graça. Tito, ele é uma peça central em Gálatas 2, porque ele mostra que a graça é suficiente. Que só a graça suficiente por si já salva, sem ritos, sem religiosidade, sem heranças culturais, sem aquilo que deve ser moldado como prática. E ele mostra que, Tito mostra que pode se tornar salvo sem se tornar um judeu. E Tito, ele foi usado por Deus no ministério. Então, nesses versículos 1 e 2, Paulo vai para mostrar que a doutrina correta precisa ter uma vida coerente. Aquilo que você prega precisa estar alinhado com aquilo que você vive. E é necessário que a igreja vivesse em comunhão. A gente está falando de uma igreja que estava dividida. Então, ele não chega lá com um discurso pronto, mas com a realidade daquilo que ele estava vivendo. E que o discurso, ele não nos molda, ele não nos transforma. Mas essa nossa atividade diária é que nos torna um cristão verdadeiro. Paulo, aqui, ele vai acompanhado, ele vai com pessoas. Paulo, ele tinha comunhão, ele vivia junto, ele partilhava o pão, ele dividia as suas fraquezas, as suas debilidades com aqueles que o acompanhavam. E hoje também a pastora Andréia falou sobre a importância de nós estarmos presentes, né? No culto, na igreja, nos PGs. O PG especificamente, eu quero abrir um parênteses aqui para falar dele, é o momento em que nós mais partilhamos essa comunhão. Por quê? Quando nós estamos no culto, a gente chega com pressa, a gente sai com pressa. E o PG é o momento em que nós vivemos a palavra de Deus, a gente traz isso para a nossa aplicação pessoal, para a nossa vida, nós refletimos naquilo que foi falado, porque a pregação em si é uma coisa teórica, prática, teórica. Mas a prática nós aprendemos no PG. Porque faz com que a gente reconheça nossos pecados e dê nome a eles, faz com que a gente reflita e venha conciliar aquilo que nós precisamos ser transformado, partilhar as nossas debilidades com os irmãos. Isso faz com que pessoas possam, na prática também, fazer uma ação do evangelho, que é ajudar, que é orar, que é estar junto. E a gente não faz isso no culto. Então, fazendo um adendo aqui, abrindo um parênteses, é importante que a igreja escolha um lugar para fazer parte de um PG. E aí, no versículo 3 ao 5...
Paulo diz assim: mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora ele fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a ele nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quando Paulo chegou lá, aqueles que estavam à frente, eles não questionaram o fato de Tito não ser circuncidado, de não ter se convertido ao judaísmo. Embora ele fosse gentil, eles não estavam exigindo isso dele. Mas haviam alguns poucos infiltrados lá, que isso tem em todo lugar, às vezes até dentro da igreja hoje, que questiona aquilo que é levantado. Então, essas pessoas se levantaram para questionar, e Paulo não chama nem de irmãos, ele fala falsos irmãos. Era como se ele nem os reconhecesse. Para questionar por que Tito não tinha sido circuncidado, por que ele não tinha sido se convertido. Uma coisa que a graça nos traz é a liberdade. Liberdade de servir a Cristo sem amarras. Todas as vezes que há imposições para você servir a Deus, eu não falo de questões bíblicas, de fé, de prática, como homossexualismo, como prostituição, como adultério, porque tem igrejas que falam que tem lugares que falam que isso também é válido. Nesse caso, se alguém concorda com isso, são seitas, são heresias. Eu estou falando de doutrinas básicas, de doutrinas que as pessoas querem impor, como saia, como cabelo, como aqueles que não aceitam outras igrejas como igrejas da parte de Deus e consideram eles como primos. Então, todas essas, se você se encontrar num lugar que há esse tipo de regra para impor que você seja salvo, ela está fora da palavra de Deus. E ali, eles estavam tirando a liberdade de servir a Cristo. Queriam tirar essa liberdade de ser cristão impondo regras. Todos nós, quando nos convertemos, a gente precisa seguir os mandamentos fundamentais. Não roubar, não matar, não se prostituir. Mas a gente está falando das leis que eles tinham que seguir além disso, como guardar o sábado. Então, isso que Paulo refutava, era isso que ele estava refutando naquele instante, e mesmo diante de tanta gente pressionando ele manteve a postura dele daquilo que ele acreditava. Ele não se moldou àquele padrão, aquilo que eles queriam ver, para ser aceito. Às vezes, agora eu vou falar fora da igreja. Eu estava numa reunião esses dias, e estava falando sobre homossexualidade. E aí, o rapaz da empresa que estava se reunindo com a gente falou assim: a gente hoje trata de a gente é uma grande corporação. E falar sobre isso tem um peso muito grande, até por questões jurídicas. Então, tudo isso é aceitável. E aí, depois, eu fiquei refletindo como que eu me portaria se eu estivesse numa grande empresa multinacional. De que forma seria a minha aceitação, por exemplo, à homossexualidade? De que forma eu aceitaria aquilo para me moldar aos padrões, ou para ter um aumento, ou para ter uma promoção, ou por medo de ser rechaçada? E aí muitas pessoas dentro da igreja
assumem uma postura de saber que é pecado e que é errado, mas fora se molda aos padrões da sociedade. E tudo isso casa com a palavra de Deus, de eu estar aqui, eu pregar algo e não vivê-la. E aí, Paulo, ele não se molda aquilo, ele sustenta aquilo que ele acredita, ele sustenta aquilo que ele diz e não abaixa a cabeça. E aí, continuando, nos versículos 6 ao 10, Paulo diz assim: quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Paulo diz assim: a posição deles não é um privilégio. Eles têm essa posição acima, mas o que eles dizem não faz diferença, porque Deus não age com favoritismo. Às vezes a gente acha que quanto maior a posição da pessoa ministerialmente, maior é o privilégio. E a gente sabe que posição não é privilégio. Posição é serviço. Posição é... Quanto mais posição você tem dentro do ministério, mais é sua obrigação, mais você tem responsabilidade. E aí, Paulo fala assim, eles discordaram de mim, mas não acrescentaram nada, porque não mudou aquilo que eu pensava. E aí, ele continua, ao contrário, eles viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar a boa nova aos judeus. Ministério também é diversidade. Pedro e Paulo. Pedro, ele tinha a responsabilidade de anunciar o evangelho aos judeus, enquanto Paulo tinha assumido para si a responsabilidade de anunciar o evangelho aos gentios. Essas diferenças entre Pedro e Paulo, cada um tinha um chamado, mas nada difere para aquilo que Deus os tinha chamado. O objetivo final era o mesmo. Ainda que o pensamento deles divergissem, a gente tem aqui o pastor André. Ele não está aqui, eu vou falar dele. Ele diverge em várias coisas que o pastor Felipe acredita. Ele diverge de algumas coisas que a igreja acredita. Mas eles caminham em unidade, eles caminham unidos em proclamar o evangelho de Cristo. Então, quando nós... acho que em 2022 teve eleição presidencial, né? E é isso de caminhar em unidade, do final ser a mesma coisa, é uma coisa muito séria. Quando teve eleição presidencial em 2022, as pessoas se dividem entre dois grupos, direita e esquerda. Então, quem é de direita é visto como fascista, quem é de esquerda é visto comunista. Famílias se dividem, a igreja se divide, um não aceita o pensamento do outro, gera conflito, às vezes, no meio do ministério, no meio do casamento. Só que, ideologicamente, ou o pensamento final das pessoas é o mesmo. Todos querem o bem para um país na sua visão.
eu posso voltar na esquerda e o Alex ser de direita. Depois ele vai falar que eu falei isso porque realmente eu sou, tá? Mas tanto o pensamento dele quanto o meu é para um bem. Às vezes não, mas geralmente sim. Um bem dentro daquilo que eu acredito. Mas isso não pode causar entre a gente separação. A gente não pode brigar, nem se dividir por isso. A mesma coisa dentro da igreja. Se tem pensamentos divergentes, eu não digo dentro da igreja, tipo dessa congregação, mas quando a gente se une também com outras congregações. Então, eu não posso dizer que porque uma igreja é reformada, que ela é fria, que ela não tem a presença de Deus, não posso dizer isso. Nem se eu for reformado, porque a igreja é pentecostal, dizer que eles fazem muita firula e que não tem a presença de Deus. Eu estou conseguindo expressar aquilo que eu estou pensando? Então, Paulo refutava essa divisão. A gente vai caminhar para proclamar o mesmo evangelho. Então, a gente não tem por que estar dividido. Há diversidade no nosso meio e a gente precisa caminhar junto. A gente precisa anunciar o mesmo Cristo junto. E aí, depois, versículo 8. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meio intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram a Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Aqui, a gente fala da missão. A igreja real, ela se preocupa com campos diferentes. Se a gente for ler essa palavra, de fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram que a graça me foi dada e acertaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios. Então, Tiago, Pedro, João, eles reconheceram a importância do evangelho que era pregado por Paulo. Mesmo eles indo pregar para um grupo diferente, eles reconheceram que essa unidade da igreja, ela deve ser também ministerial. Há aqueles que não há divisão entre classes, mas todo mundo é importante para Deus. A gente tem, às vezes a gente brinca, a gente fala, eu lendo essa palavra, gente, eu lembrei da igreja que falam lá de Alphaville, que tem até sala VIP, né? Para algumas pessoas que vão lá. E aí eu fiquei pensando, será que se não tivesse essas salas VIPs, essas pessoas seriam alcançadas? Tem gente que tem tem problema em estar no meio do público. Não podem, não conseguem. Às vezes por conta da maneira como ela é vista, ou aceita ou não aceita, ou não tem essa liberdade de sair na rua, eu ir na padaria, tomar café e ninguém falar comigo. Muita gente não tem essa possibilidade. E aí, sério, na hora que eu li essa palavra, eu mudei meu julgamento. Porque aquilo que a gente acha que é totalmente errado, será que se não houvessem essas salas VIPs para alcançar essas pessoas, eles sairiam de casa para ouvir o evangelho? Da mesma forma que se não tivesse a igreja da pastora, da missionária Mari ali na favela, as pessoas sairiam de lá para ir para outro lugar? Ou se não tivesse o culto no lar, na casa de alguém, a pessoa
seria alcançada pelo Evangelho? A gente vive, nós somos muito julgadores, a gente julga demais. Antes da gente ler a palavra, se identificar, é porque a gente não se identifica com o outro. A gente não consegue entender a dor do outro. Nós somos ricos do que muitos ricos não têm. Nós temos riquezas que muitas pessoas não têm. E eu não posso julgar o ministério desses que estão alcançando essas pessoas. A nossa visão não pode ser limitada. Da mesma forma que eu preciso, quando a Rafaela falou aqui, Deus falou assim comigo, você não consegue orar 5 minutos por essas pessoas que estão precisando? Nós nos preocupamos demais com nós mesmos. Mas há tantas pessoas anunciando o Evangelho, que são esses ministérios diferentes, que a gente não se preocupa em orar. A gente não se preocupa em interceder. Por aqueles que estão nos países não alcançados, por aqueles que sofrem perseguição no Oriente Médio, por aquele que sofre perseguição na Índia, por aqueles que estão morrendo em nome do Evangelho na África. Nós não fazemos isso, porque a gente se preocupa naquilo que está visível e palpável. E aí Paulo fala isso. Nós precisamos ter unidade na missão de Deus, independente de quem for alcançado, seja o menos favorecido ou o mais favorecido. E aí, versículo 10. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Aí Paulo traz uma aplicação prática dessa missão. Ele fala assim, então a única sugestão que a gente teve foi que a gente continuasse a cuidar dos pobres com dedicação. A cuidar dos pobres, que foi o que ele sempre fez. E aí a gente vê que preservar o Evangelho de Deus precisa ser uma coisa prática. Precisa ser uma coisa efetiva. A gente falou aqui do PG. O PG é uma forma prática do Evangelho aqui pregado, depois ele ser executado. Quando Paulo fala assim, que essa orientação especificamente foi que cuidasse dos pobres, preservar o Evangelho também está no sustento aos missionários. Preservar o Evangelho está nesse cuidado material. Preservar o Evangelho está nas ofertas. Preservar o Evangelho está na oração pelo próximo. Preservar o Evangelho está em eu ouvir sem julgar e corrigir com amor. Então, preservar o Evangelho é acolher. Preservar o Evangelho é ter comunhão. Isso, dessa forma, nós preservamos o Evangelho de Cristo. E aí Paulo continua. Gente, eu acho um dos maiores embates bíblicos, que é quando Paulo confronta Pedro. E aí, diz assim, versículo 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive que me opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão.
Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Pedro cria na graça de Deus. Pedro, ele cria na graça de Deus, mas ele mudou o comportamento dele por medo. Pedro, ele tinha comido com os gentios, ele já cria na graça de Deus, então ele tinha tido comunhão com eles. Quando você come com alguém, eu vou entrar novamente no PG, gente. Quando nós vamos para o PG na casa de alguém, a gente partilha da vida daquela pessoa, e a pessoa passa a partilhar da vida da gente. Nós passamos a fazer parte daquele lugar. E era mais ou menos isso. Pedro partilhou com eles, comeu com eles, teve comunhão com eles, aceitou que eles eram salvos. E ele já havia defendido isso lá em Atos, que eles foram salvos. E aí, por imposição, ou a gente pode, foi imposição, foi hipocrisia, Pedro, ele começa a refutar isso. Ele começou a se afastar deles, como se dissesse, eu não tenho parte com eles, e não assumir isso. E aí eu lembrei, a pastora Meire, ela vai orar, fez até campanha na casa de uma prima, né? Daqueles que consideram a gente como primos. Todas as vezes que ela se vê em dificuldade, ela chama a igreja para orar. Em dificuldade familiar, toda vez que ela se vê em dificuldade, ela chama a igreja para orar. Mas ela jamais assumiria isso dentro da igreja dela. Jamais assumiria que nós fazemos parte do reino de Deus. Jamais assumiria que nós servimos a Cristo e o evangelho que a gente prega é verdadeiro. E ela aceita que esse evangelho que nós pregamos é verdadeiro porque ela nos recebe na casa dela. Ela partilha o pão com a gente. E aí, por medo de ser reprimida, por medo de ser rechaçada, ela não assume isso. É mais ou menos o que Pedro fez. Ele sabia que eles eram salvos. Ele sabia que a graça de Deus tinha alcançado. E aí ele quis se ajustar ali para ser aceito pelos amigos dele. Né? Pelos amigos de Tiago. E a graça de Pedro, quando ele pregava, quando ele sustentava que que os gentios eram salvos pela graça, ele fazia isso em público, no púlpito, mas na prática ele errou. Na forma prática, ele falhou, ele não sustentou aquilo que ele pregava, que é o que muitas vezes a gente faz. A gente muitas vezes prega uma coisa aqui e fora a gente não vive a mesma coisa. E aí, Gálatas 2, versículo 14. Quando eu vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, eu disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeu? Paulo ele não diz que Pedro pregava outro evangelho, que o que Pedro dizia era mentira, que o que Pedro estava pregando dentro daquilo que os judeus acreditavam era verdade.
O que ele pregava era verdade, mas ele quis dizer que na prática ele não estava andando conforme o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele tem uma verdade. Uma verdade que ela regula a gente e ajuda com que a gente caminhe. É o que nos dá um norte, é o que nos dá direção. E se a gente prega uma coisa e não anda de acordo com aquilo que está sendo nos direcionado, nós estamos desalinhados. A gente não está vivendo em conformidade à palavra de Deus. A teologia de Pedro, ela estava correta. Não era uma teologia errada. Mas na prática ele estava negando aquilo. E aí o problema não é o discordar. Esse não é o problema. Mas os meus atos, aquilo que eu vivo em contradição àquilo que eu digo. Como que eu vou pregar um evangelho, falar de Cristo, anunciar a Cristo, se as minhas práticas estão em desacordo com aquilo que eu prego? Pedro, ele cria na graça de Deus. Ele comeu com os gentios. Mas ali na Antioquia ele teve medo. Ele ficou com medo de que maneira ele seria aceito pelos outros. É mais ou menos quando a gente se converte. A gente sabe o que a gente não pode fazer de errado, começa a falar do evangelho, mas em determinados lugares eu começo a me portar diferente, para ser aceito naquele lugar. E Paulo, ele não aceita ser correto. Eu não posso ser correto no falar, mas as minhas atitudes serem incoerentes. Mas as minhas atitudes estarem de desacordo à prática. Era isso que ele estava refutando. E aí ele fala assim: você é judeu e vive como um gentil, e não como um judeu. Então, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Você está trocando a graça de Deus pelo desempenho, por aquilo que eles devem fazer, quando a graça de Deus é suficiente. A gente, frequentemente, substitui o evangelho com pressão. Quando o evangelho de Deus é graça, é amor. A gente precisa pedir a Deus esse cuidado. De levar esse evangelho com amor. E aí, Pedro foi confrontado em público. Aí, por que Pedro foi confrontado em público? Aqui, ele fala assim, ó. Aqui ele fala assim, ó. Que até como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando a pessoa está à frente de alguma coisa, quando ela é líder, quando ela tem a função de liderar as pessoas, essas pessoas são moldadas por aqueles que elas seguem. Nós somos moldadas por aquilo que a gente acreditamos, por aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente segue. Então, o ambiente que eles vivem reflete
aquilo que eles vão fazer, aquilo que eles vão agir. E a necessidade de Pedro ser confrontado diante de todo mundo é porque o evangelho estava sendo distorcido. E isso estava atrapalhando que a igreja vivesse em comunhão, para que a igreja tivesse em unidade. Então, por conta dessa divisão que havia dentro da igreja, ele foi refutado para que todos aqueles que o seguiam vissem que naquele pensamento dele ele estava errado. Que aquele pensamento dele era errôneo. Então, não basta só você crer de forma correta. Você crer, ouvir a palavra de Deus e saber que aquilo é certo. Não basta só a gente ter boas convicções. Aquilo que eu sustento ser o correto. E nem a gente ter um discurso firme sustentando aquilo que a gente acredita. Mas a gente precisa estar de acordo com o que diz a verdade do Evangelho. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso andar, as nossas práticas precisam estar alinhadas. Amém? E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.